Então, vamos lá. Comecei a gravar aí. Então, boa tarde, né, alunos de Termodinâmica 1. Fazer nossa aula aí hoje sobre primeira lei da termodinâmica para o volume de controle. Vamos ver se o quadro está ok ali. Ok. Então, olha só. A gente na última aula aí, nós já começamos esse assunto aqui. Isso aqui é do capítulo 4 do livro texto do Moran Shapiro. Que é volume de controle ou sistema aberto. O estudo nosso que nós fizemos até então era sobre sistema fechado, né? Estudamos as propriedades termodinâmicas e a primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados. Agora, então, nós vamos estudar sistema aberto ou chamado de volume de controle. Por que é chamado de volume de controle? Porque é o seguinte, no sistema fechado, nós temos uma massa fixa, porque o sistema fechado é aquele que não troca massa com a vizinhança, certo? A massa dele é constante. Então, ele tem uma massa fixa e nós estamos ali avaliando, estamos de olho, né, estamos estudando, analisando uma massa fixa. E no sistema aberto, a massa não é fixa, a massa ela flui pelo sistema nós estamos estudando, e nós estamos de olho num volume, um determinado volume, por isso nós chamamos de volume de controle. Ainda que esse volume ele não necessariamente é fixo. Na maioria das vezes que a gente vai ver aqui, ele é fixo, ok? Normalmente ele é uma máquina, uma bomba, uma turbina, um trocador de calor, em que o volume dele é definido, ok? Mas no estudo geral da termodinâmica e da mecânica dos fluidos, né, que avalia isso também, ou de outras disciplinas, o volume ele pode ser, o volume de controle, ele pode também ter o seu volume alterado. Bom, diferente lá do sistema fechado, né? O sistema fechado realmente a massa dele é fixa, ok? Então, nós estudamos aí na aula passada a, a conservação da massa, né, para um volume de controle. E hoje, então, nós vamos iniciar a conservação da energia, ou primeira lei da termodinâmica no volume de controle. Então, o volume de controle, vamos imaginar que um volume de controle, você tem aqui uma saída e uma entrada. Aí, eu tenho aqui o meu volume de controle, essa linha pontilhada vermelha seria fronteira do meu volume de controle, do meu sistema, né? Então, essa linha vermelha é a fronteira do sistema, certo? E esse é o meu volume que está dentro o que está no interior dessa linha vermelha, então o meu sistema, ou o meu volume de controle. Eu tenho aqui, então, uma entrada e uma saída. Ainda que eu posso ter aí várias entradas e várias saídas. Se eu tiver aqui uma linha de referência, imagina que eu tenho uma linha de referência aqui, então eu posso determinar aqui no centro dessa abertura aqui, eu tenho a minha altura em relação a uma referência, ok? E aqui eu tenho a minha altura da entrada em relação àquela referência também. Ou seja, só para generalizar e dizendo que as alturas podem ser diferentes. Aqui eu tenho uma pressão de entrada, uma temperatura de entrada. Tem alguém aí que estava na última aula?
Algum de vocês estava na última aula? Eu estava. Esse ME ponto aqui, vocês lembram o que é? ME ponto? É a taxa de entrada de massa, né? Isso Quantidade de aí, massa taxa em de relação ao massa. tempo. Isso aí, taxa de massa ou vazão mássica, certo? Esse ponto em cima é o que mesmo? É quando está em relação ao tempo, dividido pelo tempo. Dividido pelo tempo, isso aí. Então, esse M ponto aí é massa por tempo, ou vazão mássica, né? Que é dado por quilograma por segundo. Então, eu tenho aqui a minha entrada e a minha saída do volume de controle. Aí eu tenho uma pressão na saída, uma temperatura na saída, um fluxo de massa na saída, uma vazão máxima, taxa de massa na saída, uma energia interna na saída, e uma velocidade na saída, e uma altura da saída e um referencial. A altura, é claro, a altura aqui é para eu calcular a energia potencial, então a altura tem que estar medido de um mesmo referencial que eu medi a altura de entrada, a altura de saída, a altura de todas as conexões aí do volume de controle, né? Mesma coisa tem aqui, a pressão na entrada, temperatura na entrada, vazão máxima na entrada, energia interna na entrada e velocidade na entrada. Ok? Bom, ainda eu posso ter aqui um, o meu volume de controle, o meu sistema, ele pode trocar calor com o meio ambiente. Aí aqui, na verdade, a taxa de calor e ele pode realizar trabalho, ou trabalho por unidade de tempo, ou potência, certo? Então, aí, ou seja, dessa forma, eu estou avaliando aí a, a troca de massa com o meio ambiente através da taxa da vazão máxima de entrada e vazão máxima de saída. A troca de energia, eu posso trocar a energia através de calor pela fronteira do sistema, certo? Devido à diferença de temperatura que pode haver entre o sistema e a vizinhança, eu vou ter a troca de calor. Eu posso ter realização de trabalho, o trabalho é positivo quando sai energia na forma de trabalho, né? Ou seja, quando o sistema realiza o trabalho sobre a vizinhança. E o trabalho é negativo no sentido contrário, quando a vizinhança realiza o trabalho sobre o sistema. E o calor, ele é positivo quando ele entra no sistema e é negativo quando sai do sistema. Ok? Quando tem calor saindo do sistema, é negativo. Aqui está no sentido das setas, aqui no sentido positivo dessas duas grandezas. É só uma convenção termodinâmica, né, para a gente poder fazer nosso, a gente tem que ter alguma convenção, algum padrão para poder. Então, nessa para eu computar tudo isso, então, eu tenho o seguinte: da mesma forma que nós passamos lá na aula passada, por exemplo, se você tiver uma caixa d'água, se tiver uma caixa d'água aqui, né? E aí eu tenho uma saída aqui e uma entrada. Então, imagine que eu tenho meu nível de água aqui. Tenho água entrando por aqui e água saindo no lado direito ali, ok? Então, o que vai acontecer ali? Aqui, ME e aqui, MS ponto. E aí o que vai acontecer? Se tiver entrando mais água do que está saindo, o que vai acontecer com o nível da água ali? Hein, gente? Como é a pergunta, professor? Me perdi aqui. Hã? Como é a pergunta? Se tiver entrando mais água do que está saindo, O nível vai subir. vai subir. Então, olha só. Se eu chamar o nível da água de DM,
A derivada da massa do volume de controle em relação ao tempo. Então, dmvc vai aumentar, não é isso? O nível da água aumenta se ME maior que MS, não é isso? E o nível diminui se ME for menor do que MS ponto. E se ME ponto for igual a MS ponto, o que acontece? Aí o nível, acontece com o nível? Continua o mesmo. Continua o mesmo, exatamente. Essa analogia, ela é simples, né, mas ela é importante para a gente poder entender a lei da conservação da energia. Então, olha só. O que eu vou computar aqui nada mais é do que uma analogia com essa caixa d'água, porém, ao invés de ter uma entrada e uma saída, ele pode ter várias entradas e várias saídas, certo? Então, eu vou computar aqui a minha energia da seguinte forma, ó. A minha variação da energia no volume de controle com o tempo vai ser igual ao quê? Aqui, nesse caso aqui, ó, a gente viu na aula passada, o meu dm dt é igual a ME menos ME ponto menos MS ponto. Nós vimos na aula passada. Ok? Ou seja, o dmdt é a variação da massa com o tempo. Ele me dá o nível de água, né? O nível aqui é igual a água que entra menos a água que sai, em quilograma por segundo. Aqui vai ser a mesma coisa. A variação da energia com o tempo vai ser a energia que entra dividido pelo tempo menos a energia que sai. Ok? Agora, quem é a energia que entra? Uma analogia aqui, tá vendo? Ó? Analogia entre a massa e a energia. Quem são as energias que entram? Então, está entrando calor, né? O trabalho está saindo do volume de controle, não é isso? E aí, olha só, mas não é só isso. Como eu tenho massa, como o sistema aberto, né, o volume de controle, ele troca massa com o ambiente, com as vizinhanças. Então, o que acontece? Quando essa massa entra no sistema, ela carrega energia com ela. E quando ela sai, também carrega energia. Então, eu tenho energia associada com a massa que está entrando e com a massa que está saindo. Porque imagina que a massa entra mais quente do que sai, então ela está adicionando energia ao volume de controle. E se ela sair mais quente do que entra, ela está retirando energia do volume de controle. Mesma coisa com a velocidade, né? Se ela entrar com a velocidade maior do que sai, ela está adicionando energia. E também com a energia potencial, eu tenho que computar isso. Eu tenho que computar a energia térmica, ok? Ou energia interna, né? Associada à temperatura. Tem que computar a energia potencial, gravitacional, tem que computar a energia cinética. Isso aí. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, quem está entrando a vazão é a taxa de massa de entrada vezes a energia interna mais a energia cinética mais a energia potencial. Ok? 3 parcelas de energia aí. Menos a energia que está saindo do volume de controle, que é a massa vezes a energia interna
mais a energia cinética mais energia potencial. Esse U é energia interna por unidade de massa, certo? Então, quando eu multiplico a energia interna por unidade de massa vezes a massa, eu tenho energia interna em joule, não é isso? Como essa massa é dividida pelo tempo, então eu vou ter joule por segundo. Essa energia, essa equação aqui, a unidade de cada termo dela é joule por segundo. Ok? Então, essa aí é a primeira lei da termodinâmica aplicada a um volume de controle. Então, eu tenho aqui, nesse aí, o Q é taxa de calor, e o W ponto, esse W ponto é taxa de trabalho só que ele tem um nome mais bonito do que isso aí. Né? O que é trabalho dividido pelo tempo? É o quê? Potência. Potência. A taxa de calor não tem um nome mais bonito. Não batizaram ele com o nome mais bonito, foi taxa de calor mesmo, né? A taxa de trabalho tem. A taxa de trabalho é potência. Ok? Então, esse W ponto nada mais é do que a potência. E a unidade dele é o watt ou kilowatt, né? Que é a mesma coisa que joule por segundo. Certo? Então, vamos tirar uma foto aqui para postar na aula, né? Peraí. Um momento. Pronto. E aí, nós vamos avaliar agora o trabalho. Avaliamos então, as energias e o volume de controle troca com o meio ambiente. Não é isso? Quais são as energias? Calor, trabalho, energia interna, energia potencial e... Não, energia potencial aqui, energia cinética aqui. Sendo que essa energia interna é toda a energia que o sistema possui dentro dele. Certo? A energia interna. Ela pode ser energia química, energia nuclear, energia térmica. Aqui na termodinâmica, na maioria das vezes, a gente vai ver como sendo energia térmica mesmo, associada com a temperatura do sistema, entendeu? Um corpo mais quente tem mais energia que o outro, né? Que um é mais frio. Bom, e aí? Vamos ver agora cada termo do trabalho. Então, vamos fazer um olhar aqui mais detalhado para o trabalho. O trabalho, a gente viu aí que o trabalho é integral de PDV, certo? O trabalho ele é definido lá na mecânica como integral de F dx, o FDS, né? Que você é força de deslocamento, ok? Não é isso? E na termodinâmica, o conceito de trabalho é o mesmo lá da mecânica, porém a gente só fez uma nova cara para ele aqui, que é integral de PDV. Eu já demonstrei isso aí, né? Como é que você transforma do f dx para o PDV. Vocês estão lembrados disso? Como que
como que nós chegamos desse trabalho de f de x é igual a p de v? Tá lembrado, gente? Não? Eu não me recordo, não. Não sei se o pessoal lembra. Tá lembrado aí vocês? Alguém? Não, professor, como é que chega direitinho, eu esqueci. Bem mais ou menos lembrado. Imagina que você tem um gás aqui, certo? Aí, eu tenho... O pistão está na posição aqui x1 e aqui na posição x2. E eu tenho uma distância aqui, L, entre esses dois. O meu eixo X está para a direita, certo? E esse pistão, ele percorre aqui dentro desse cilindro, né? Um conjunto de cilindro-pistão aí. O pistão corre dentro desse cilindro. Tem um L aqui, ok? Nesse sistema aí, eu tenho o seguinte. Eu tenho uma força aqui, ó. Uma força contra o pistão, contra o gás, né? Atuando, tentando empurrar o gás para cá. Então, para esse gás aqui empurrar esse pistão, ele tem que produzir trabalho contra aquela força. Ok? Contra aquela força lá. Então, tem o seguinte. E aqui esse pistão ele tem uma área. Uma área aqui que é igual a πr ao quadrado. Certo? É um cilindro isso aí, um cilindro. Bom, e aí eu tenho o seguinte. O trabalho é igual a integral de f de x. Ok? Só que aqui eu tenho uma força e tem uma pressão aqui sobre o gás, é isso? Melhor, eu tenho esse gás aqui com uma determinada pressão. Vou fazer assim, ó. Peraí, deixa eu pegar a borracha aqui. Aqui dentro eu tenho um gás que está a uma determinada pressão. E aí, o que eu tenho aí que eu posso avaliar? Vamos lá. A pressão que esse gás exerce sobre o pistão, ela a pressão é força dividido por área, não é isso? Então, a força, para fazer o equilíbrio, se eu for fazer aqui as condições de equilíbrio no pistão, se eu fizer as condições de equilíbrio no pistão, eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma força aqui e tenho uma força de cá. No equilíbrio, essa força aqui é pressão vezes área. É isso? Então, no equilíbrio, essa força vai ser igual a pressão vezes a área. E aí eu posso substituir aqui, então, integral da pressão vezes a área dx. Só que esse A dx aqui nada mais é do que o dv. Concorda? Não é isso, gente? O A dx é o dv? Uhum. Isso aí. Indo do ponto 1 até o ponto 2 aqui. Só que eu fazia aqui eu fazia de x1 até x2. Quando eu mudo a variável da integrando aqui de dx para dv, eu tenho que integrar de v1 até v2. Então, por isso que na termodinâmica, o trabalho é
é integral de pressão vezes volume, vezes a diferencial de volume, né? PdV, ok? Entendido aí? Entendido? Entendido. Esse é tranquilo. E aí o seguinte, no... Deixa eu ver aqui a melhor forma de mostrar isso aqui. A potência é força vezes velocidade. Então, o trabalho. Vamos pegar a potência. Peraí. Pressão, volume, velocidade. Também nós temos a outra equação, que é a potência. A gente vai precisar das duas, tá? Potência é igual a força vezes velocidade. Essa aí você lembra da mecânica também, não lembra? Lembra dessa aí, da mecânica? Sim, sim. Só que olha só, aqui foi uma revisão geral, a gente vai trabalhar com isso aqui. Mas dessa equação aqui, potência é força vezes velocidade, eu vou trabalhar no volume de controle, eu tenho velocidade da massa que está entrando e velocidade da massa que está saindo. Então, aquela velocidade ali está associada com a potência. Vai dessa equação aqui. Potência é força vezes velocidade. Se eu tiver aqui ó, no volume de controle, eu tenho aqui uma pressão de entrada, uma velocidade de entrada, não é isso? E tem uma área de entrada aqui, ó. Tem uma área de entrada. E aqui, eu tenho uma área de saída. E mesma coisa, eu tenho aqui pressão de saída, velocidade de saída. Dessa equação aqui do trabalho igual força vezes velocidade, eu tenho o seguinte, ó. A potência do volume de controle, o trabalho por unidade de massa, vai ser força na entrada vezes... Aliás, é o seguinte, eu vou fazer aqui agora uma coisa diferente, eu vou mostrar para vocês. Vamos ver aqui, ó. A potência no volume de controle é igual. No caso, quando eu vou avaliar a primeira lei da termodinâmica, é a energia que entra, aqui, botei aqui, né? Energia que entra menos energia que sai. Certo? Só que o trabalho ele aparece com um sinal negativo aqui por causa da convenção termodinâmica, que considera que o trabalho saindo é positivo. Então, dessa forma, por causa disso, o trabalho ele vai ser calculado o seguinte: a força na saída, vezes a velocidade na saída, menos a força na entrada, vezes a velocidade na entrada. Certo? Por quê? Porque na hora que eu for jogar essa equação aqui, ó, na primeira lei, aí vai ficar, esse aqui vai ficar, esse que é menos a força de entrada vezes a velocidade de entrada, quando eu multiplicar por esse sinal menos, sinal negativo, ele vai ficar positivo. Então, resultando vai ficar energia que entra menos energia que sai, ok? Daí é o seguinte, só que a força, ela é pressão vezes área. Então, vai ficar assim, ó. Trabalho do volume de controle é igual
a pressão na saída, vezes a área na saída, vezes a velocidade na saída, menos a pressão na entrada, vezes a área na entrada, vezes a velocidade na entrada. Certo? Então, meu trabalho, por enquanto, é esse aí. Vou apagar aqui. E aí, essa equação aqui de baixo, eu vou deixar ela por enquanto. Daqui a pouco a gente apaga ela. Vamos ver se vai precisar dela agora. De posse disso aí, vamos fazer o seguinte. Na aula passada, eu havia deduzido essa equação aqui. A massa, a vazão mássica, é igual a massa específica vezes a velocidade vezes área. Isso aqui também, como o volume específico é 1 sobre a massa específica, então essa equação aqui pode ser escrita como sendo velocidade vezes área dividido por volume específico. Ok? Aí eu jogo essa equação aqui da massa específica, não, da vazão mássica, dentro da equação de trabalho. Então vai ficar trabalho por unidade de massa, né? Vai ser igual. Onde está a área vezes velocidade, eu vou substituir. Dessa equação aqui, eu tiro a vazão mássica vezes o volume específico é igual a velocidade vezes área. Ok? Então vai ficar. Aonde está a área vezes velocidade, eu vou escrever vazão mássica vezes volume específico. Então vai ficar pressão na saída vezes massa específica, vazão mássica na saída, vezes volume específico na saída, menos pressão na entrada, massa específica, né? Não, vazão mássica na entrada, volume específico na entrada. Ok? Bom, aí, só que tem um porém. Esse trabalho aqui é o trabalho de fluxo. Esse trabalho aqui, ó, é chamado trabalho de fluxo. Esse trabalho, ele é devido à pressão que tem aqui, ou a resistência que tem para essa massa entrar no sistema, entendeu? Porque eu posso ter uma pressão aqui diferente daqui, né? A pressão na entrada pode ser diferente da pressão de saída. E realmente é diferente, né? Em compressor, por exemplo, a entrada, a pressão de entrada no compressor é menor que a pressão de saída. Na turbina é o contrário. A turbina, ela aumenta a pressão ela produz trabalho reduzindo a pressão do sistema, né? Então, a turbina, a pressão de saída é menor que a de entrada. Então, eu tenho que considerar esse trabalho, mas só que existe um outro trabalho que não está colocado aí, que é o trabalho de eixo. Trabalho de eixo. Eu vou chamar assim, ó, trabalho de eixo. O trabalho de eixo é um trabalho que não está relacionado ao fluxo, que não está relacionado, por exemplo, a um eixo girando, como o próprio nome diz, né, o exemplo mais comum são eixos girando, por exemplo, conectados ao sistema.
Então, eu tenho o seguinte, ó, o trabalho total, a potência, a taxa de trabalho total, né, é igual ao trabalho de fluxo mais o trabalho de eixo. Daí eu vou ter o seguinte, o trabalho total é igual ao trabalho de fluxo. Então, vai ser o trabalho de eixo, a taxa de trabalho de eixo, mais o que? M, MS, PS, VS, menos ME ponto, PE, VE. Ok? Então, esse é o trabalho total. Por exemplo, no caso de uma bomba, o trabalho de eixo vai ser o trabalho do eixo do rotor lá que está girando. E esse trabalho aqui de fluxo é devido à entrada e à saída do fluxo no volume de controle, ok? Agora, eu vou substituir essa equação aqui do trabalho total dentro dessa equação de K. Então, como é que vai ficar aí? Vai ficar, nesse trabalho aqui, eu ponho trabalho de eixo, não é isso? Aí eu vou acrescentar aqui agora, ó. Eu vou acrescentar. Eu já tenho a energia interna, a energia cinética e a energia potencial. Eu vou acrescentar essa energia aqui devido à pressão, tá vendo? Devido ao fluxo. Pressão vezes volume. Isso aqui, gente, nada mais é, olha só. Olha para isso aqui, pressão vezes volume. Tá vendo? Isso aqui é volume específico, isso aqui é pressão, não é isso? Saída, pressão de entrada, volume específico de entrada, na entrada. Olha para essa equação aqui, ó. Trabalho é igual a integral de PDV, tá vendo? Então, esse trabalho aqui, PDV, é justamente esse aqui, ó. PV. É pressão vezes volume. Pressão vezes volume é trabalho, ok? Então, por que eu deduzi isso aqui antes para vocês? Tá vendo? Que a pressão vezes o volume, ela é uma forma de trabalho. A pressão mais o volume nada mais é do que uma generalização da força vezes a distância, que vocês já viram lá na mecânica lá, mecânica 1, mecânica 2, né? Vocês já viram isso lá? Então é só a extensão do que vocês já viram lá. Então aqui nesse trabalho de eixo, e essa equação aqui vai ficar assim agora, ó. É isso? Vou simplesmente acrescentar isso aqui agora. Mais um termo. Eu vou acrescentar mais um termo de energia. Então, aqui eu vou colocar PE, VE mais VE ao quadrado sobre 2 mais G, ZE. E aqui vai ficar mais PS, VS mais VS ao quadrado sobre 2 mais G, ZS. Aonde? Veja bem, esse de entrada, o de entrada é negativo, mas ele veio positivo para cá por causa do que eu falei com vocês. Tem um trabalho aqui, esse termo aqui, ó, MEPEVE, ele entra aqui no trabalho. O trabalho que estava aqui antes é o total, entendeu? Então vai ficar esse menos aqui com esse menos aqui, ficou mais. Tá vendo? E esse PS é positivo aqui, só que tem um sinal negativo aqui do trabalho. Então, por isso que ele veio negativo para cá. Ó. É mais aqui, mas tem um menos aqui. Então, essa aqui é a equação da primeira lei da termodinâmica para um volume de controle. Ok? Então, isso aqui, ó.
primeira lei para volume de controle. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Vocês não falam nada, não sei se vocês não estão entendendo tudo ou se está... Estamos digerindo aqui, professor. A gente está acompanhando. Se tiver dúvida aí, vai falando. A hora de levantar dúvida é agora mesmo. As dúvidas começam a surgir na hora dos exercícios, né? Isso, exatamente. Enquanto você está fazendo aí, a gente vai acompanhando. Aí vai pegar exercício, aí que a dúvida vem. Professor, esse trabalho de eixo seria o que no caso? Tipo assim, O trabalho de eixo? É. O trabalho de eixo é uma máquina conectada ao sistema. Por exemplo, o eixo de uma turbina, o eixo de uma bomba, de um compressor, entendeu? Entendi. De um motor de combustão. Tudo isso é trabalho de eixo. Você tem um trabalho de fluxo. O trabalho de fluxo ele está relacionado com a entrada e saída de massa, ok? Ok. E o trabalho de eixo ele está relacionado com um eixo conectado ao sistema. Eu chamei de eixo, mas o livro do Moran nem chama de eixo, não. Mas tem outras literaturas que chamam de eixo. Eu chamei de eixo porque o caso mais comum disso é um eixo conectado ao sistema. Mas é um elemento mecânico se movimentando, entendeu? Pode ser um eixo girando, pode ser uma pá sendo empurrada, algum elemento mecânico se deslocando no sistema, conectado ao sistema. Aí é o seguinte, qual é a definição de entalpia? Vamos ver quem lembra. Qual é a definição de entalpia? Vocês lembram? Definição de entalpia. Qual que é? Energia interna que as moléculas de uma substância possuem. Tá aqui. No caderno que eu anotei. É Uzinho mais PVzinho. É U mais PV. Isso aí, U mais PV. Você dá uma filosofada agora aí. Ah, tá. A fórmula, né, que você queria. Hein? Ah, tá. É U mais PV, certo? Certo. Ou aquela ali é por unidade de massa e o valor absoluto seria isso aqui, ok? Tá. Veja bem, olha o que aparece aqui, ó. Energia interna mais pressão volume, tá vendo? Então isso aqui é exatamente a entalpia. Do sistema. Ali apareceu o termo U mais PV. Então, essa energia eu posso reescrever essa equação aí da seguinte, ó. A variação da energia do volume de controle com o tempo é igual a taxa de calor menos a potência do eixo mais a vazão máxima de entrada vezes a entalpia de entrada mais a energia cinética mais a energia potencial menos a vazão máxima de saída, entalpia de saída mais energia cinética de saída mais energia potencial de saída. Pronto. A mesma coisa escrito de uma maneira diferente. Só isso aí, tá? Então, o que nós fizemos de lá para cá foi o seguinte, foi só daquela energia, daquela equação original da primeira lei lá, termodinâmica para volume de controle, nós só fizemos o seguinte, nós
pegamos o trabalho que tinha aqui e separamos em dois tipos, trabalho de eixo e trabalho de fluxo, certo? Esse trabalho de fluxo, a gente juntou ele com a energia interna e formou a entalpia, certo? E o trabalho de eixo ficou sozinho aqui, onde já estava o trabalho. Então, fizemos só uma maracutaia aí. Por que isso? Para que nós fizemos isso? Tem que ter algum motivo aí. Por quê? Porque nós já temos tabelado as entalpias. Isso facilita a nossa vida, já que entalpia é tabelado. E aí, se eu conhecer a temperatura e pressão lá, eu consigo ir lá e pegar a entalpia na tabela. Se eu conhecer velocidade, eu já tenho energia cinética. E se eu conhecer a altura, eu tenho energia potencial. E aí, eu resolvo os meus problemas. Olha só. Porque desse trabalho, essas duas parcelas de trabalho que nós temos aqui, o trabalho de eixo, ele é uma característica do meu sistema como um todo, entendeu? Da minha bomba, do meu compressor, da minha turbina, ou do meu motor, ok? Esse trabalho de fluxo, ele vai estar relacionado com as propriedades do sistema. Eu conhecer a pressão e temperatura, eu calculo, então, eu acho, então, qual que é a entalpia do sistema. Posso achar entalpia, aqui eu poderia achar também energia interna, pressão e volume específico, né? Sem problema nenhum, isso aí só vai me dar um pouco mais de trabalho. Então, a primeira lei está aí apresentada para vocês, certo? Vocês podem dizer muito prazer com a primeira lei para volume de controle, né? Equação bonita. Vamos lá, regime permanente agora. Agora o item 4.5 do livro. Regime permanente. O regime permanente é quando as grandezas não variam com o tempo. Ok? Grandezas não variam com o tempo. A gente chama isso de regime permanente. Ou regime estacionário também, tá? Regime permanente ou estacionário. Algumas literaturas, você pode ver isso aí, ó, ou estacionário. O mais comum é permanente, chamar de permanente. Nesse caso aí, se as coisas não variarem com o tempo, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter a taxa de massa no tempo é igual a zero, que é igual a massa de entrada menos a vazão máxima de saída. Assim, eu tenho que a massa de entrada é igual a massa de saída. Ou, se eu tiver várias entradas e várias saídas, eu posso escrever assim também, ó, o somatório das massas de entrada é igual ao somatório das vazões máximas de saída. Isso aí para a massa. E para a energia? Como que fica então para a energia? Para a energia eu vou ter também, né? O meu DEDT ali vai ser zero. Para a energia, então, eu vou ter DE, o volume de controle, DT, igual a zero. Certo? E aí, repito tudo isso. Zero é igual a taxa de calor menos o trabalho de eixo mais. Agora, é o seguinte, como ME é igual a MS,
Então, posso escrever simplesmente M, que vai ficar HE menos HS mais VE ao quadrado menos VS ao quadrado sobre 2 mais G VE menos ES. Então, para regime permanente, né, onde as coisas não variam com o tempo, eu tenho essa equação aí, primeira lei lá da termodinâmica para o volume de controle. E aí, eu tenho ainda o seguinte. Vamos ver agora para bocais e difusores. Algumas aplicações. Aplicações. 4.6. Bocais e difusores. O que é um bocal? E o que é um difusor? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Espera que eu estou... Vou botar na tela aqui para vocês verem. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo o PDF aí, né? Então, os bocais e difusores. É o seguinte, um bocal difusor nada mais é do que um elemento usado na engenharia para aumentar ou reduzir a velocidade de um fluxo, né, de velocidade de um líquido ou de um gás. Ele é chamado de bocal quando ele vai reduzindo a seção aqui, tá vendo? Quando reduz a seção. Como você tem lá a vazão é velocidade vezes área, então o que acontece? No caso do bocal, a velocidade aqui vai ser maior do que a velocidade de saída, vai ser maior do que a velocidade de entrada do sistema. Aí a gente chama de bocal. Quando é o contrário, a gente chama de difusor. Tá vendo? Quando ele tem a área de entrada menor que a área de saída e a velocidade aqui na entrada ela é maior que a velocidade de saída. Aonde se usa bocais e difusores? Os bocais e difusores, por exemplo, um exemplo aí bem clássico do uso de bocal é para jatos, né? Jatos de combate a incêndio, por exemplo, lá que o Corpo de Bombeiro usa, sistema de combate a incêndio. Você precisa de fazer um jato, a velocidade aqui na saída da mangueira sair com muita velocidade para você ter um alcance muito alto. E aí, o que é feito, então? Você reduz a área, né, de saída aqui, com isso você aumenta a velocidade. Isso aí é usado em mangueiras de jardim também, né? Mangueira de jardim, mangueira para lavar carro, lavar calçada. Você tem até uma regulagem, essas mangueiras têm até na ponta, ela é uma regulagem onde você regula a área aqui, você vai girando o bico dela e vai mudando a área de saída. Quanto menor a área de saída, maior a velocidade. Então, esse é um exemplo de um bocal. Espera aí que o meu mouse aqui deu ruim. Deixa eu conectar em outra entrada aqui. Tá. Foi. O difusor ele é usado em saída de bomba, por exemplo. A bomba ela sai com a velocidade alta lá na saída do rotor, né, da carcaça da bomba, do rotor, ele sai com a velocidade alta. E com a pressão baixa. Com a pressão menor do que deveria ter, na verdade, né?
Para isso, você, para alcançar uma altura grande, você faz o contrário aqui. Você reduz a... olha o que acontece com a pressão aqui, tá vendo? Ó? Quando no caso do bocal, a velocidade no ponto 2, que é a saída, ela aumenta e com isso a pressão diminui, ok? Que é o caso lá do jato para combate a incêndio. No caso do difusor, que é usado na saída de bomba, é o contrário. Você aumenta a área de saída aqui, em relação à área de entrada, você aumenta a área. Ao aumentar a área, a velocidade diminui. Quando a velocidade diminui, a pressão aumenta. E com a pressão maior, você consegue bombear água para uma altura maior, né? Isso do que se não usasse um difusor. Então, você usa o rotor da bomba para aumentar a pressão, e com o difusor você consegue aumentar mais ainda essa pressão, ok? Então, os bocais de difusores têm essas aplicações. É um elemento bem simples, né? O bocal de difusão é uma coisa bem simples. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar logo as figuras tudo, depois do bocal difusor, a gente tem o uso, eu vou mostrar as figuras, depois a gente equaciona essas figuras aí. A primeira lei também, todos esses elementos que eu estou mostrando aqui, gente, são aplicações de volume de controle, tá? Da primeira lei da termodinâmica e também da equação da conservação da massa para o volume de controle. Ou seja, são elementos mecânicos onde você tem fluxo de ar, de fluido, né? Você tem fluido entrando e saindo do sistema. Turbina. A turbina é outra aplicação da primeira lei também. A turbina ela pode ser... A turbina é um conjunto, é uma roda constituída de pás em volta dela, ou um conjunto de rodas, que é um caso de uma turbina mais elaborada. Você pode ter turbina a vapor. A finalidade da turbina é você aproveitar a energia de um fluido e transformar isso em trabalho de eixo, que vocês perguntaram ali há pouco tempo, na hora que eu estava equacionando ali. O que é o trabalho de eixo? O trabalho de eixo seria o caso desse eixo aqui, tá vendo? Um eixo girando. Imagina um gerador acoplado a esse eixo aqui. Então, esse eixo girando, ele aciona o gerador e produz energia elétrica. Essa potência que sai daqui é a potência de eixo que aparece ali na equação da primeira lei da termodinâmica. Uma turbina ela pode ser uma turbina do tipo eólica, certo? A turbina, gente, olha só, para ficar mais fácil para vocês, a turbina nada mais. A turbina é o oposto de um ventilador, tá? O ventilador, você injeta energia elétrica nele, né? Você entra com energia elétrica fornecida pelo motor e produz trabalho de fluxo, ok? Produz trabalho de fluxo. A turbina é o contrário. Você entra com fluxo, você aproveita a energia do fluxo do ar na natureza e produz energia mecânica ou energia elétrica. Energia mecânica se transforma em energia mecânica de eixo, que se transforma em energia elétrica se você ligar um gerador elétrico, é claro, né? Você poderia ligar também. Existem turbinas eólicas também tem um eixo aqui que gira, por exemplo, uma bomba para retirar água de poço. Isso existe também, tá? Uma turbina eólica onde você... às vezes o pessoal que tem poço artesiano na roça, o cara coloca uma turbina dessa aqui e tem um eixo aqui que aciona uma bomba lá no fundo, né? Direto, e aí você aproveita energia hidráulica, que é produzida pelo vento aqui, transforma isso em energia eólica, no caso aqui, né? Energia eólica, que é a energia do vento, transformada em energia mecânica do eixo para alguma coisa aqui, para você ter algum aproveitamento disso, ou transformar em energia elétrica ou acionar alguma coisa aí, né? Algum outro tipo de sistema. Existe a turbina a vapor, que é usada lá em sistemas de produção de energia também, energia elétrica. A turbina a vapor,
É uma energia que aproveita, é uma máquina, na verdade, que aproveita a energia do vapor e transforma isso em energia de eixo, potência de eixo, trabalho de eixo, né? Ou potência de eixo. Existe a turbina a gás. Turbina a gás, ela é bem similar à turbina a vapor, que é essa que estou mostrando na foto aqui. A diferença é que o fluido que passa por ela, ao invés de ser o vapor, é um gás. A turbina a gás, por exemplo, é a turbina usada no avião, para acionamento de avião, tá? Aquelas turbinas de aviões ali é a turbina a gás. A turbina a gás não é porque ela é movida a gás, não é porque o combustível dela é gás. O combustível da turbina de avião é querosene, né? É porque o fluido de trabalho dela é um gás, não é isso? Porque é o ar misturado são os gases de escapamento aqui da combustão que você tem, né? É uma mistura de gases que passa por ela. E existe também a turbina hidráulica, que é aquela usada lá nas usinas hidrelétricas, certo? Onde passa um fluxo de água pela turbina hidráulica, ela movimenta essas pás aqui, empurra essas pás, né, e produz um trabalho de eixo. Então tá aí as turbinas. O outro tipo de aplicação, aqui tem um tipo de turbina, uma turbina hidráulica, por exemplo. A turbina hidráulica aqui você tem um reservatório, você tem aqui a turbina, essa peça aqui, na turbina hidráulica, identificada aqui. O eixo dela, da turbina hidráulica, está acoplado a um gerador, tá vendo? Então, o fluxo passa por ela, produz energia mecânica no eixo, o gerador transforma essa energia mecânica em energia elétrica, ok? Então, isso aí é um exemplo da... E a turbina, vamos ver a outra aqui, que é trocador de calor, compressores e bombas. Deixa eu ver se eu passei trocador de calor. Espera um minutinho. Deixa eu ver a ordem aqui. Eu falei da turbina, falei dos compressores e bombas. Compressor e bomba, gente, é usado para aumentar a vazão de um fluido ou provocar um fluxo, né, um escoamento do fluido que está relacionado aí, né? Um aumento de vazão está relacionado com o fluxo de um fluido através de uma tubulação. Então, o compressor e a bomba também é o contrário da turbina. Enquanto a turbina ela recebe uma energia de fluxo e produz uma energia de eixo, o compressor e a bomba é o contrário. O compressor e a bomba e o ventilador é o contrário. Eles recebem uma energia mecânica no eixo dele e transforma isso numa energia de fluido, ok? Para movimentar um fluido. Aí é chamado de... Quando essa máquina opera com gás, aí é chamado de compressor. Quando ela opera com líquido, ela é chamada de bomba. Então, é só um nome diferente para o mesmo tipo de máquina, dependendo do tipo de fluido. É importante na engenharia mecânica a gente chamar diferente, por quê? Porque uma bomba você não pode trabalhar com apesar de ser parecido, né, os dois equipamentos, a bomba você não pode colocar ela para trabalhar com gás e nem o compressor para trabalhar com líquido. Porque eles foram desenhados, né, foram projetados para a sua finalidade aí específica. Então, aqui temos vários tipos de compressor alternativo. Tem aqui um fluxo axial, um compressor axial, que ele é parecido com uma turbina, certo? Só que, como eu falei, né, ele é o oposto da turbina, a finalidade dele é o contrário. Aqui um compressor centrífugo e um compressor de lóbulos. Mas a gente não vai entrar em detalhes agora nessa questão dos tipos de compressor, não. Você tem outras matérias mais adiante aí para fazer isso, tá? Máquinas térmicas depois. Nosso objetivo aqui é mais o estudo termodinâmico. Então, vamos ver agora os trocadores de calor. O trocador de calor é um equipamento onde você não tem trabalho de eixo. Os equipamentos que tinha anterior, exceto o bocal e o difusor, né?
Os outros equipamentos, eles tinham trabalho de eixo, turbina, compressor, bomba. O trocador de calor não tem trabalho de eixo, ele é um equipamento simplesmente feito para realizar a troca de calor entre dois ou mais fluidos. Então, você tem aqui um tubo passando por dentro, um tubo passando por fora. Você passa com fluido A aqui no interior do tubo, passa com fluido B no exterior do tubo, ok? Isso é muito comum nas aplicações industriais, certo? Sistema de resfriamento do motor de carro também você tem trocador de calor. Sistema de ar-condicionado também você tem lá o trocador de calor, condensador e evaporador. Então, o trocador de calor tem essa configuração que você tem a entrada de um tipo de fluido aqui, saída dele, entrada de outro fluido e a saída dele, ok? E aí tem várias configurações de trocador de calor que a gente também não vai entrar em detalhes agora. Vamos avaliar apenas a termodinâmica desses sistemas. Então, deixa eu mostrar agora o equacionamento. Está aparecendo para vocês o que é o quadro aí agora, tá? Sim. Uhum. Então, os bocais dos difusores. Né? Vamos ver os bocais dos difusores. Uma aplicação importante também dos bocais em motores turbojato, motores de foguetes, tá? Onde você precisa de uma velocidade muito alta na saída do foguete, porque uma impulsão de um foguete espacial, ele se dá ali, o impulso do foguete ele se dá pela conservação da quantidade de movimento. Então, aplicações. Você tem mangueiras de jardim e de combate a incêndio e motores turbojato. O bocal, então, ele é um fluxo convergente. Esse aqui é o bocal. E esse aqui é o difusor. Tá? Então, no bocal, eu tenho aqui a entrada 1 e a saída 2. Aqui também, entrada 1, saída 2. O que eu tenho aqui no bocal? Eu tenho aqui V1 e aqui V2, né? Eu tenho aqui área 1 e área 2. A minha área 1, ela é maior do que a minha área 2. Com isso, eu vou ter a minha velocidade 2 é maior do que a velocidade 1. E minha pressão em 2 vai ser menor do que a pressão em 1. Pela primeira lei da termodinâmica, a gente vai ver que quando eu aumento a velocidade, a minha pressão diminui. Aqui no difusor, eu tenho o seguinte, eu tenho a minha área 1, ela é menor do que a área 2. A minha velocidade 2, ela é menor. Opa, peraí. Tá certo? Porque aqui eu troquei, né? 1, 2, 2, 1. Do que a velocidade 1 e minha pressão 2, ela é maior que a pressão em 1. Ou se quiser fazer melhor aqui, ó,
mais organizado, fazer tudo assim, ó. A área 2, ela é menor do que a área 1. Aqui a área 2, ela é maior que a área 1. Essas são só as características de um... O que é um difusor, o que é um bocal. Bater a foto aqui do quadro, tá, para poder disponibilizar aí. Agora vamos equacionar. A primeira lei da termodinâmica, a primeira lei está ali. A que eu preciso mais é aquela ali. Bom, no bocal difusor, o que acontece aí? O que a gente pode, termodinamicamente falando, a gente pode avaliar aí do bocal difusor. Peraí, não é essa por aqui não. Aqui. Olha só. Nesse caso aí, o trabalho de eixo é 0, porque eu não tenho nenhum eixo aí conectado a esse elemento, certo? Eu tenho também aí no bocal difusor, característica dele, é que Z1 é igual a Z2. Se ele não trabalhar aqui trabalha na horizontal. Se ele não trabalhar na horizontal, trabalhar na vertical, normalmente essas variações de energia potencial aí no difusor e no bocal, elas são desprezíveis. Então, Z1 igual a Z2, né, as alturas. E o calor também, ele pode ser desprezado aqui, ok? A taxa de calor pode ser desprezada na maioria das vezes. Por quê? Porque essa área aqui, a área da superfície do bocal do difusor, ela é pequena para você ter uma troca de calor considerável aí, comparada às diferenças das outras energias aí. Com isso, eu tenho o seguinte, pegando essa equação aqui, a equação da primeira lei. Equação da primeira lei aqui. E cancelando. Então, o que nós temos? O calor é 0, o trabalho é 0, o trabalho de eixo é 0, né? Sobrou o que aqui? Sobrou entalpia, velocidade. A energia cinética também a variação da energia cinética vai ser 0, que é Z1 igual a Z2 aqui, né? Z na entrada é igual a Z na saída. Sobrou então o quê? Sobrou 0 igual H1 menos H2 mais V1 menos V2. 1 aqui é a entrada e 2 é a saída, tá? 2 sobre 2. Então, a equação que eu tenho é essa aqui, o bocal difusor. Ok? Então, se eu aumento aí o que acontece aqui? Ó? Como ocorre um aumento de velocidade no bocal, então, se aumenta a velocidade, a entalpia vai reduzir. A equação, então, seria essa aqui. Vamos para outra aplicação aí. A turbina. 4.7, turbinas. Nas turbinas, eu tenho... Mostrei para vocês aí, né, o desenho de uma turbina. A turbina é um conjunto, é uma roda, ou várias rodas, onde você tem um conjunto de pás. E eu tenho fluxo entrando aqui no ponto 1, chamar aqui, e aqui saindo no ponto 2.
tem um eixo girando aqui. Isso aqui pode ser acoplado a alguma coisa para gerar, para usar energia, né? Pode ser um gerador, pode ser um outro equipamento aqui, por exemplo. Você tem uma velocidade ômega tocando aqui. Aqui você tem, por exemplo, uma saída aqui de fluxo, BS, e tem uma entrada aqui, por exemplo, VE de entrada. Na turbina, as características de uma turbina aí é que eu tenho o calor é zero, porque também essa área aqui, mesmo que a temperatura da parede da turbina seja maior que da vizinhança, a área ela não é suficiente para trocar uma quantidade de calor suficiente, uma quantidade de calor considerável para você comparar com as outras energias envolvidas. O Z aqui é zero, aliás, o delta Z, né? O Z1, ele é também considerado igual ao Z2, ou se tiver diferença, essa diferença é desprezível para efeitos de energia da turbina. Então, nós temos aí o calor, trabalho, a Z, velocidade. Então, nós temos o seguinte, daí eu tenho zero, para essa equação aqui vai ser o Q é zero, né? Então vai ficar menos, o trabalho de eixo não, o trabalho de eixo, ele é importante aqui, tá? Justamente isso aqui é que é o tchan da turbina, você produzir trabalho com ela, né? Então tem menos o trabalho, mais a massa, a vazão máxima, né? H1 menos H2 mais V E ao quadrado menos V1 ao quadrado. Vou chamar de 1 e 2 aqui as entradas e saídas sobre 2. Não tem energia de potencial, diferença de energia de potencial aí. Com isso, eu passo esse trabalho aqui, ele é negativo aqui, ele vem para cá positivo. Eu posso passar essa vazão máxima dividindo o trabalho aqui, então vai ficar H1 menos H2 mais V1 ao quadrado sobre 2 menos V2 ao quadrado sobre 2. Na maioria das aplicações de turbina aí, a energia cinética também é desprezível. Então, vou colocar aqui, ó. Se você puder desprezar a energia cinética, energia cinética também, que é o que acontece na maioria das aplicações, para essa velocidade aí ser uma velocidade onde a energia cinética ela seja comparável com as entalpias envolvidas, essa velocidade tem que ser da ordem de mais de 100 metros por segundo. Acontece que velocidades tão altas, ela começa a dar problema de erosão, alguns tipos de problemas. Né? Então, não é muito viável fazer isso, não. Então, eu tenho trabalho de eixo sobre a vazão máxima é igual a H1 menos H2. Isso aqui, se V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado igual a zero. Que é o que acontece na maioria das vezes. O outro elemento aí é a trocador de calor. Não, turbina 4.7, compressores de bombas 4.8, compressores de bombas. Nos compressores de bombas, eu tenho as mesmas hipóteses de turbina. As mesmas hipóteses, né? Que é o quê? A taxa de calor é zero. Mas o que é que Z1 é igual a Z2. E também eu tenho isso aqui, V1
ao quadrado menos V2 ao quadrado sobre 2 é zero. Aí eu vou ter a mesma coisa. A mesma equação que eu tenho para turbina e para turbina, né? Eu tenho para compressor e bomba. E o último, trocador de calor. Nos trocadores de calor, eu não tenho trabalho realizado, certo? As velocidades também, as energias cinéticas, as variações de energia cinética são desprezíveis, variações de energia potencial também são desprezíveis. Então sobra o quê, né? O trocador de calor eu tenho a seguinte configuração. Um tubo, ou vários tubos, né, passando no interior do equipamento. Ó, a configuração dele é algo assim. Aqui eu tenho um fluido entrando no tubo, eu vou chamar de fluido A, saindo aqui. Fluido A. E vou considerar aqui um outro fluido, eu vou chamar de fluido B, que pode ser, por exemplo, um óleo e água trocando calor, por exemplo, entendeu? O fluido B. Aqui eu vou entrar com uma temperatura, vamos supor, TB de entrada, TB de saída. E aqui eu tenho TA de entrada, TA de saída. Nesse caso aí, apesar de ser um trocador de calor, o calor aqui eu vou desprezar, mas não o calor que se dá na troca do equipamento como um todo. Eu vou desprezar a troca de calor entre o trocador de calor, o equipamento como um todo aqui e as vizinhanças, ok? Então eu tenho o fluido A passando por aqui e o fluido B no sentido contrário aqui, ó, passando por fora desse tubo interno, até sair aqui. Ok? Aqui também, ó. Aí esses dois elementos estão em temperaturas diferentes, vai ocorrer a troca de calor na hora que os fluidos estão passando, que o fluido A passando para a esquerda e o fluido B passando na direção direita, no sentido de vindo para a esquerda aqui. Nesse equipamento eu tenho trabalho de eixo, ele é zero. O calor, nesse caso aqui, com a vizinhança, o calor trocado com a vizinhança, tá? Ele é zero também. Pode haver troca de calor aqui, né, entre essas paredes aqui, vizinhança, porém essa troca de calor, ela é pequena comparada com a troca de calor entre os dois fluidos ali. As velocidades, a energia cinética, elas são desprezíveis. Ao quadrado menos Vs ao quadrado é igual a zero. E também nós vamos considerar que Ze é igual a Zs. O que sobrou então aí? O que sobrou aí, quem está acompanhando? O que sobrou de energia aí para a gente avaliar? Deixa eu bater foto. Sobrou quase nada. O que sobrou aí, Carolina? Arthur, Guilherme, Gustavo. Tem Guilherme comigo. Só entalpia. Só entalpia, né? Ainda bem que sobrou entalpia, né? Porque senão não tem trabalho. Não ia ter nada.
Ah, Aí não ia acontecer nada. Aí ia acontecer nada. aí não tem serviço de engenheiro mecânico, né? Se acabar tudo ali. Alguma coisa tem que sobrar, né? É igual hein? Existe depois nós vamos estudar a segunda lei da termodinâmica. Né? A segunda lei da termodinâmica, ela trata da entropia. A entropia, ela é uma propriedade que pode ser associada com o grau de desordem no sistema, certo? Só que a segunda lei da termodinâmica, ela tem eu vou falar isso mais detalhado para vocês depois, ela tem uma implicação aí mais geral. Ela começou a ser estudada na termodinâmica, né? Começou a ser estudada ali século XIX, quando você tinha para poder melhorar, o pessoal começou a avaliar a eficiência das máquinas. Na Revolução Industrial, lá nos anos 1700, né, no século XVIII, inventou-se ali as máquinas térmicas, máquina a vapor, depois os motores de combustão, né, motor de combustão interna. E aí, no início, quando o pessoal inventou isso, né, eles não se preocuparam tanto com a questão da eficiência, se preocuparam simplesmente em conseguir produzir trabalho através de calor, né? Conseguir transformar calor em trabalho. Aí, claro que o homem está sempre tentando evoluir, né? Melhorar as coisas, começaram a se preocupar com a eficiência das máquinas. Aí, ao se preocupar com a eficiência das máquinas, então começou ali o estudo da segunda lei da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica, ela tem umas implicações mais gerais que falam sobre a questão dos sistemas, todos os sistemas, como a entropia ele fala da desordem do sistema, né? A desordem do sistema sempre tende a aumentar, a desordem como um todo, na verdade, sempre tende a aumentar, e aí você tem os sistemas, eles estão sujeitos à degradação, ao envelhecimento, tudo, né? Todas as coisas, ao desgaste, tudo isso está ligado com a segunda lei da termodinâmica. Então, às vezes, tem gente aqui que pergunta assim, por que o carro dá tanto defeito, entendeu? Por que a máquina dá tanto defeito? Não tem jeito, é uma lei natural das coisas, é isso aí, né? Qualquer coisa que você começa a usar, ou mesmo sem usar também, o negócio começa a dar problema. É uma lei natural. Isso aí está ligado com a segunda lei da termodinâmica, que a gente vai ver depois. Nós vamos começar a ver, né? Aqui na termodinâmica isso. Então, vamos lá. O trocador de calor, né? E eu tenho que correr, que eu tenho que daqui a pouquinho dar prova de elementos de máquinas. Aplicar prova. Passar prova na questão, na verdade. Então, olha só. Trocador de calor, então, sobrou entalpia aí, né? Então, sobrou isso. Eu tenho lá, a equação geral eu tenho 0 igual a Q menos trabalho de eixo mais M ponto HE menos HS mais VE ao quadrado menos VS ao quadrado sobre 2 mais G VE menos VS. Então, com isso aí, ó, pelas nossas hipóteses, o calor aqui, a taxa de calor vai embora, trabalho de eixo também não tem, a energia cinética, variação de energia cinética zero, variação de energia potencial zero. Só que aí, não é que a entalpia de entrada é igual à entalpia de saída, porque na verdade eu tenho mais de uma entrada e mais de uma saída. Então eu tenho que considerar o seguinte, ó, a somatória das entalpias de entrada é igual à somatória das entalpias, aliás, da entalpia não. É só entalpia não. Corrigindo aqui, tá? Daí eu tenho o seguinte, ó.
verdade eu tenho. Somatório da vazão máxima de entrada vezes a entalpia de entrada é igual ao somatório das massa de saída, a entalpia de saída. Eu tenho isso aqui. Por exemplo, se eu tiver ali vapor saturado a 200 graus Celsius. Vou colocar aqui, né? 3 quilogramas por segundo de vapor saturado a 200 graus Celsius entra um colocador de calor. A água sai como líquido saturado a 200 graus Celsius. Como líquido saturado a 200 graus Celsius, não. Como líquido a 70 graus Celsius. O óleo entra a 20 graus Celsius e sai a 60 graus Celsius. Qual a vazão de óleo? Qual a vazão de óleo? Nesse caso aqui, então, eu tenho... vamos supor que o vapor é o fluido D. Então, ele está entrando aqui a 200 graus. PBE igual a 200 graus Celsius. Vapor saturado. E está saindo aqui, a TDS, está saindo a 70 graus Celsius como líquido. E o óleo, ele está entrando aqui a 20 graus Celsius e saindo aqui como TAS igual a qual a temperatura que eu coloquei? 60 graus. E vamos supor que esse óleo aí tem um calor específico do óleo C do óleo é igual a 2,2 kJ por quilograma por grau Celsius. Qual que vai ser, então, a vazão de óleo, né? Isso, quero saber a vazão de óleo aí. Aplicamos essa equação aqui de cima. Então, vai ficar... o que entra no trocador, a somatório de massa vezes entalpia, que entra é igual ao somatório de massa vezes entalpia que sai. Eu vou chamar isso aqui o seguinte, eu vou chamar esse aqui de bocal 1, esse aqui de bocal 2, esse aqui de bocal 3 e esse que está saindo aqui, bocal 4. Como é que ficaria, então? O que entra é igual ao que sai, certo?
a energia que entra e a energia que sai. Então, vai ficar ponto 1 ali, M1, H1 mais M3, H3, que é o que está entrando, é igual M2, que está saindo, mais M4, H4, que também está saindo. O M1 é o de óleo. Foi dado de 3 kg por segundo. Precisa das entalpias. Aí, para isso, a gente precisa achar a entalpia do vapor saturado a 200 graus e do líquido a... Do líquido aí qual a temperatura? 70 graus, né? Vamos fazer então. Vou pegar aqui, ó. Para isso, a gente vai lá no Shapiro, nas tabelas de fluido saturado, que é a tabela A2. Você já deve ter gravado na cabeça de tanto que a gente usa essa tabela. Tabela A2, está aqui, ó. Eu vou postar na tela para vocês aí. Vou apresentar a tela aqui. Espera aí que ele demora um pouquinho para carregar a tela minha. Carregou aí, né? Vocês estão vendo o arquivo aí, né? A tabela. Sim, tá dando para ver. Então, eu tenho que vir aqui, ó, tabela 2, propriedades de água saturada. Vou na temperatura de 200 graus. E pegar a entalpia. A entalpia de 200 graus. Entalpia do vapor saturado, não é isso? O vapor saturado está aqui, ó. Quanto que deu, então? Fala para mim aí, se vocês estão acompanhando. 2.793,2. Então H no ponto 1. H1 você falou 2.793,2, né? Isso. 2.793,2 kJ por quilograma. Agora, a gente precisa do líquido, a temperatura ali Vamos considerar que a pressão é a mesma, tá? A pressão aqui é 15,54 bar. Vamos ver aqui, ó. É P1, porque como é saturado, né? Então P1 é igual a Psat, é igual a 15,54 bar. Eu estou falando que estou escrevendo, vocês não estão vendo a tela, mas eu estou tirando aqui, estou escrevendo, tá? O valor. Ok. Vamos precisar também, talvez... Tá, ok. Agora, a outra temperatura da água é 70 graus. Vamos aqui para 70 graus. Vamos ver aqui, aqui nós vamos precisar da pressão. Nós não temos a entalpia do líquido a 70 graus naquela pressão ali de 15 bar. Então, talvez até temos, hein? Podemos dar uma olhada lá. Vamos marcar as propriedades do líquido aqui. A energia interna do líquido. Depois a gente volta aqui. E a entalpia do líquido. Para ver as propriedades de líquido comprimido, aqui nós estamos na tabela A2, depois tem a 3, que é de pressão, a 4, que é de vapor saturado, e a 5, que é a de... Eu vou contando
a ordem eu sei, né? Às vezes eu esqueço o número da tabela, mas a ordem aqui é essa aqui, ó. Estamos aqui. Olha, o tipo da tabela aqui, propriedades de água líquida comprimida, ok? Nesse caso, nós estamos com 15 bar. Ali a temperatura nossa é 15, a pressão nossa é 15,54 bar. Aqui a tabela começa com 25 bar. Então tem uma forma de você achar a entalpia de líquido comprimido, quando você não tem, eu já passei isso para vocês, mas passei rápido, talvez vocês não lembrem aí desse procedimento. Vamos. Está vendo os valores aqui? Vocês estão vendo os valores da água saturada a 70 graus? Eu vou Sim, tá. Sim, sim. Vou anotar esses valores aqui para passar para o quadro. Vou pegar da tabela aí, né? Vocês vão falar para mim o seguinte, eu vou falar, pedir vocês, aí vocês vão me falando. Vamos lá. O volume do líquido a 70 graus. 1,0228. Aí vezes 10 a menos 3 metro cúbico por quilograma. Eu preciso também da pressão, a pressão de saturação aí. É 0,3119. Isso. Agora, a entalpia do líquido saturado. É 2.333,8. 2.333,8. Isso, é entalpia, né? Entalpia, isso aí. Tá. Entalpia. Bom. Deixa eu ver aqui. H de T. E T. Peraí, professor, pegou a diferença entre a saturação de vapor e o de líquido da entalpia. É Tá certo. 292,98. A do líquido é 292,98, né? Isso. R$292,98? Isso né? mesmo. Uhum. Tá, agora eu vou interromper o compartilhamento, vamos voltar para o quadro. Bom, aí é o seguinte, lá no capítulo 3 tem lá propriedade de gás ideal e depois tem propriedade de líquido incompressível. A entalpia, numa determinada temperatura e uma determinada pressão, ela é a entalpia do líquido saturado naquela temperatura mais o volume do líquido saturado naquela temperatura multiplicado pela pressão que eu tenho menos Psat. É isso aqui, ó. Então é o seguinte, a entalpia, no caso aqui, 2, ela vai ser a entalpia do líquido a 70 graus. Vou colocar assim, a entalpia do líquido a 70 graus Celsius, mais o volume do líquido a 70 graus Celsius, vezes a pressão que eu tenho, P2, menos Psat. Psat naquela temperatura. Então vai ser H2 vai ser igual. HL é 292,98. VL é 1,0
1,0228 vezes 10 a menos 3. E a pressão que eu tenho é 15,54. E essa pressão daqui, ó, do líquido, 15,54. Menos a pressão de saturação, que é, a gente chama até aqui, ó, 0,3119. Então, a entalpia 2 vai ser igual. Entalpia 2 é igual a 292,98 mais 1,022,8 vezes 10 a menos 3 vezes 15,54. Ah, não, esse aqui tem que ser em kPa, tá? Porque aqui é metro cubo por quilograma, aqui é quilojoule por quilograma, então tem que ser em kPa. Então é 1.554 e aqui vai ser, eu tenho que multiplicar por 100. Tem que correr duas casas decimais aqui. Então aqui fica assim, ó. 31,19 quilopascal. kPa. As unidades têm que ser coerentes, certo? 31,19. É isso mesmo, né? Eu tenho que multiplicar por 100 aqui, eu corro 31,19. E aqui também, eu tenho que multiplicar por 100, vai ficar de 15 passa para 1.500. Então, aqui deu 294,54 kJ por quilograma. Tá vendo? A entalpia de saturação é 292. Do líquido comprimido é 294. Bom, e agora? Como que eu descubro o meu objetivo é achar a vazão de óleo, certo? Ok? Eu não tenho entalpia do óleo aí, tá faltando. Como que a gente faz? Vamos fazer assim, vamos pegar dessa equação aqui, vamos fazer M1, H1, cadê M1 aqui? M1, não, o que a gente tem? M1 é igual a M3, não é isso? Espera aí, confundido. M1 é igual a M2. Então, menos H2. A vazão de água, o 1 e o 2 é água. Acompanhe pelo desenho lá, eu apaguei ali, né? O 3 e o 4 é óleo. Então, vai ficar igual a M3, que é igual M3, que é igual a H4, menos H3. Sendo que dessa equação aí, pelo desenho lá, eu tenho o seguinte, que M1 é igual a M2, que é a vazão de água, que é igual a 3 kg por segundo. E M3 é igual a M4, que é igual a vazão de óleo que não foi dada, que é incógnita. Ok? Então vai ficar M1, H1. H1, cadê H1? Está aqui, ó, 2.793,2. 2.793,2 menos H2, 294,54, que é igual a vazão de óleo. Agora aqui nós vamos substituir o seguinte. Nós vamos substituir o H4 menos o H3 pela C
T4 menos C3. Porque a troca de calor de um fluido, ele pode ser tanto M delta H quanto MC delta T, entendeu? MC delta T quanto não muda de fase. E M delta H em qualquer situação, tanto mudança de fase quanto não mudança de fase, ok? Daí, como você tem T3 e T4, não é isso? Aqui é 20 graus e aqui é 60, né? O calor específico foi dado, 2,2 kJ por quilograma. Daí vocês calculam em casa agora, que eu tenho que aplicar a prova agora, tem que passar a prova agora. Só fazer o cálculo aí, tá bom? Só ficou faltando a massa de óleo ali de incógnita. Dúvidas aí? Se tiver dúvida, vocês podem falar ainda que dá tempo ainda. Acho que por enquanto não. Deu para entender. Deu para entender, né? Deu. Então, gente, ó, nós fizemos aí, avançamos bastante, tá? Nós fizemos a primeira lei da termodinâmica, aplicada a volume de controle, as suas aplicações que tem, que é bocal e difusor, trocador de calor, turbina, compressor, trocador de calor, turbina, compressor, bomba, tudinho. Falta, a próxima aula é exercícios, tá? Vamos fazer bastante exercício agora nós fizemos a matéria, assim, avançamos bastante na matéria, agora falta fazer bastante exercício disso aí, e depois o regime transiente, aí acaba, o regime transiente é curto, tá? Uma matéria curta aí, de volume de controle, a gente encerra o terceiro capítulo. Então, o que falta agora é exercício, né? Porque, na verdade, a matéria, ela é termodinâmica, a gente tem que se concentrar depois bastante na questão dos exercícios. Os exercícios aí que vão surgindo as dúvidas, vão surgindo os questionamentos, aí, todas as indagações vão surgindo aí, ok? Então, algum questionamento, alguma dúvida aí, ou tá tranquilo? Por enquanto tá tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, então. Então, valeu. Então encerramos por aqui, tá bom? Dá um oi aí no chat aí para eu poder marcar presença. E vamos encerrar então, tá bom? Beleza. Boa tarde aí, professor. Boa tarde para vocês. Valeu, professor. Falou.